Muito bom dia, boa tarde e boa noite. Não sei qual o momento que você vai ter o prazer de ter esse momento comigo. Bom, eu queria neste dia tão maravilhoso trazer para você textos que muitas vezes se tornam difíceis de entender. Textos sagrados que até hoje esteja batendo aí na tua mente. Quem será? Como pode ser? O que é que ele queria dizer? Então eu quero tirar essa tarde para te ajudar nas tuas dúvidas. Algumas perguntas que às vezes tem na Bíblia, que às vezes se torna difícil de fazer uma interpretação. Eu quero aproveitar aqui o ensejo, falar dos pontos difíceis que tem na Bíblia. E eu quero nesta tarde perguntar para você, de onde quem será o anticristo? Quem é ele? Como é ele? De onde ele vem? Eu quero nessa tarde compartilhar com você um pensamento meu e de alguns teólogos sobre a pessoa do anticristo. Primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 22, diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. É através desse questionamento e direcionamento de João escrevendo a sua primeira carta, possamos aqui fazer algumas indagações sobre as raízes desta figura destruidora que vai se manifestar nos últimos dias deste mundo. Eu quero pegar aqui um pensamento de um rabino que ele elaborou algumas informações bíblicas e bem forte por sinal, viu gente? Bem forte por sinal, para mostrar que o anticristo sairá dos judeus. Segundo ele, esse rabino, o anticristo será um judeu, pois os judeus não poderão receber uma pessoa como sendo o Messias, o Cristo, aquele que é esperado pelos judeus, se esta não for nascido entre eles, já que os judeus inicialmente o receberam como sendo o Messias. Ele viria da tribo de Dan, o nome que significa juiz. Foi o que disse Raquel quando ele nasceu: julgou-me Deus. Segundo esta visão deste rabi, ele começa a tecer para nós, a origem, do anticristo. E ele continua: Raquel era a esposa querida de Jacó, mas estéril, teve inveja da sua irmã Léia, que até então havia gerado 4 filhos a Jacó: Rubens, Simeão, Levi e Judá. Raquel disse a Jacó: dá-me filhos, ou senão eu morro. Foi essa a declaração de Raquel para Jacó. Jacó ficou tão irado, e retrucou dizendo que não estava no lugar de Deus para fazer gerar filhos. Então tomou Raquel, sua serva, e Bila, e deu a Jacó para ter um filho com ela, sobre os seus joelhos ou colo, quando nasceu. E disse Raquel, lá no capítulo 30, no versículo 1 até o versículo 6 de Gênesis:
Diz assim o texto: julgou-me Deus. É o quinto filho de Jacó, o primeiro de Bila por Raquel, que depois gerou José e Benjamim, quando morreu na bênção Adã de Jacó. Interessante, né? Esta curiosidade que eu quero aqui repassar para vocês. Olha as bênçãos quando Jacó estava já no seu leito de morte. Ele narra este fato. Olha o que ele diz, segundo a visão deste rabino. Ele diz: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Está lá em Gênesis capítulo 49, do versículo 16 e 17. É um pensamento aqui escatológico, que estou aqui repassando para você. Você que é um estudioso da palavra, um estudioso da palavra, estamos aqui apenas propondo algumas ideias, né? Alguma apologia diante, né, do pensamento do caso do rabino, do qual estou expondo aqui para vocês, e você aí dá o seu entendimento. É interessante, né, gente, também notar que o versículo seguinte faz um apelo, como se a pressão de Dan sufocasse Israel. Está lá no verso 18. Diz assim: a tua salvação espero ao Senhor. E continuando aqui esse pensamento, lá no livro do profeta Amós, no capítulo 8, no verso 14, temos uma referência ao Deus de Dan e aos pecados de Samaria, capital do Reino do Norte, após a divisão que aconteceu do reino. A região de Dan. Olha o que aqui diz o texto: os que juram pelo débito de Samaria, pelo delito, melhor dizer, não é débito, é delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Lá em 1 Reis, no capítulo 12, no versículo 29 a 30, observe que lá Dan, a tribo de Dan, foram construídos altares a deuses, onde o povo desviado dos caminhos do Senhor adoravam. Em Deuteronômio, no capítulo 33, no versículo 22, Dan, ele é tido como um leãozinho. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que o inimigo, ele é conhecido como um leão, que anda rugindo, buscando a quem possa tragar. Dan teve um só filho, chamado Uzi. Uzi significa rico de filhos. Está lá em Gênesis, capítulo 46, no versículo 23. Na contagem do deserto, era a primeira em números de membros. A segunda maior era Dan, conforme Gênesis capítulo 26, no versículo 42 e 43. Interessante que Judá começa com o número 7, 77.500, e Dan começa com o número 6, o número do homem. Por que essa curiosidade, né? Estou falando aqui uma comparação aqui para vocês entenderem, né, esse pensamento rabino.
Eu estudando essa curiosidade, se você correr lá para Apocalipse, talvez eu vou frisar daqui um pouco mais, observe que a tribo de Dan não aparece nas 12 tribos lá no final do Apocalipse. Aparecem outras tribos, mas a de Dan não está na listagem. Está lá no capítulo 7, no versículo 5 a 8 de Apocalipse. O número faz referência aos 12 apóstolos e que teve um traidor. O nome do traidor era Judas, justamente a forma grega, a forma grega no hebraico, Judá, que é o quarto filho de Leia, de quem Raquel ficou com inveja, e teve em seguida Dan, por meio de Bila, sobre os seus joelhos. Judá é o quarto filho de Jacó, Dan o quinto. Portanto, Judá veio primeiramente. Dele vem a promessa de Judá, que significa louvor, a promessa de Deus aos homens. Aí vem depois Dan. Olha aí o quadro comparativo, né, de Judá, de Dan e os acontecimentos. O que você acha, né, dessa comparação que eu estou expondo para vocês? E me permita continuar para você tentar compreender. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, que no hebraico é Shiló, e a ele se congregarão os povos, conforme no verso 10. Dan é semente, é serpente junto ao caminho. E quando o inimigo anda como tal um leão, Judá é um leãozinho da presa que subsiste. O filho meu encurva-se, deita-se como um leão, e como um leão velho, a quem o despertará. As características de Judá, ou melhor dizendo, daquele que vem de Judá, são específicas. Um leãozinho que da presa subsiste, quer dizer, das conquistas. Ele diz o termo filho meu. Lá em Lucas, no capítulo 3, no verso 22, diz assim: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazo, ou comprazido. E continua o texto aqui, eu quero dar aqui uma interpretação para vocês, dizendo: Deita-se como um leão, quer dizer, domínio, significa domínio. E como um leão velho, a quem despertará? Que significa seguro, intocável. A manifestação do anticristo, de 3 anos e meio, que é o período que ele há de se manifestar, imita o tempo do ministério de Jesus. E também virá contra Israel, contra Jacó, que é Israel, que diz: a tua salvação espero ao Senhor. Está no verso 18. Observe que os versículos anteriores, logo após a ação de Dan, Jacó clama. Agora eu quero tecer para você, que está aqui me ouvindo, nós estamos aqui estudando acerca de quem é o anticristo. E eu estou aqui apresentando para vocês algumas características, né, deste personagem que vai aparecer nesses últimos dias. Observe que a outra característica, lá em Deuteronômio, capítulo 27, no verso 13, que diz assim que Dan ficava no monte da maldição, no monte Ebal, para dizer amém.
O inimigo de Israel vem do norte, onde Dan ficava. Lê lá Números capítulo 2, verso 25. Lá em Juízes 5, 7, Ezequiel 27 e 19, que era um povo dado ao comércio. Em Juízes 18, do verso 17 ao 21, do verso ao 27, como Isaías capítulo 30, verso 31, tirou os ídolos de Mica e os estabeleceu em Dan. Observe que lá em Juízes capítulo 5, verso 17, é uma tribo que não ajudou contra Cícera, por isso eles foram reprovados. Olha aí, né? Que coisa interessante, que aprendizado, quando a gente começa a estudar, a pesquisar, dentro dos textos sagrados, alguns fatos que se relaciona à tribo de Dan e as suas ações dentro da história. E o pior de tudo, os traços característicos, né, de Dan, como a sua tribo, né, tudo assim tem a ver. Judá começa com o número 7, 77 mil e meio, né, povos. Dan começa com o número 6, 66 mil. 6 é o número do homem, 7 é o número divino, perfeito. Esta curiosidade eu quero deixar para você. Muito bom quando você estuda, pesquisa, analisa. Não estou aqui dando afirmações, apenas propondo, né, a forma de como devemos encarar essas interrogações que às vezes aparecem dentro da palavra de Deus, que é bom a gente aprender, é bom estudar, é bom buscar este conhecimento. Pontos difíceis de entender as Sagradas Escrituras. E um desses pontos é o anticristo. De onde virá? Quem é ele? Espero que através desses comentários que passei para você nessa tarde, você estimule você, desperte em você, que você venha buscar este conhecimento, não somente sobre o assunto anticristo, né? Eu estudando, fazendo algumas pesquisas, vendo as festas de Israel e como acontece elas, me deu aquela curiosidade. Não estou aqui me dizendo ou querendo datar a vinda de Jesus, mas sempre Deus ele usou os seus sinais para mostrar algo que viria assim acontecer, através de festas, através dos tempos, através dos acontecimentos. Que Deus possa abençoar todos vocês. Espero ter contribuído um pouquinho, ou atiçar em você uma curiosidade de buscar o conhecimento da verdade. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço, fiquem com Deus. Lembrando que este vídeo, ele vai lá para o meu canal do YouTube. Vá lá, seja membro. Tudo que eu vou tecer, todos os vídeos, comentários, tanto da teologia, como também da psicologia, tudo que envolve, né, a história do ser humano, a história bíblica, eu quero compartilhar com você. Me ajuda, vai. Se inscreve lá, acione o sininho, dá teu like, comente, tá? Para que o canal, né, este canal venha crescer, que venha ser abençoado por Deus através de ti. Nos ajude, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe, um grande abraço, a paz seja contigo.
Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Que vou trazer outras perguntas difíceis de entender e vou trazer aqui uma explicação para vocês, tá? Muito obrigado. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.